E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando para vocês quanto que eu paguei no meu cruzeiro da Costa, tá? Foi um cruzeiro de 4 noites e 5 dias. Eu espero que vocês gostem do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Eu vou estar falando sobre quanto eu paguei no cruzeiro da Costa, tá? O cruzeiro, a gente pensou no começo em fazer com o MSC ou com a Costa. E aí a gente estava dando uma olhada mais pro começo de dezembro, pra temporada de dezembro, né? Que era quando as férias ia ter ali umas férias e aí ia conseguir fazer esse cruzeiro. E a gente estava pensando entre a MSC e a Costa, mas a MSC tava com um preço um pouco maior, tava uns R$ 400 mais caro, então por isso a gente preferiu a Costa. Até porque também o navio é completinho da Costa, né? Só que é um pouco mais diferente o estilo, é um pouco mais antigo e da MSC é um pouco mais moderno. Mas é o estilo mesmo da Costa, os navios mais rústico, assim, mais estilo europeu antigo, mesmo eles sendo navios novos, né, e mais recentes. A dica que eu dou para vocês é sempre olharem na próprio site da empresa. Se você for comprar com a Costa, olha diretamente no site da Costa, ou se você for comprar com a MSC, olha diretamente no site da MSC. Se você olhar tipo na decolar.com, na CVC, eles sempre vão vender um pouquinho mais caro, porque eles precisam ter lucro, né? Porque eles são agência de viagem. Então sempre olhem diretamente no site do navio, tá? Ou você não quiser olhar no site, você dá uma ligada lá que os atendentes sempre atendem muito bem pelos telefones, eles sempre respondem, também tiram várias dúvidas que vocês tiverem. Nós pagamos o valor total no Cruzeiro da Costa, R$ 2.450. Eu achei o preço bom, porque a gente comprou em junho, mais ou menos, e a gente viajou em dezembro. Então eu achei um preço bacana. Mas se você comprar muito perto, você pode pagar bem mais caro. Então, quando a gente fez um teste, a gente viu que tava já quase R$ 3.000 quando fica perto da viagem. Então aumenta bastante. Então a gente pagou esse valor de 2.400 e pouco. E aí pode parcelar em até 12 vezes. E aí você vai pagando antes, né? E aí vai pagando tranquilamente. No caso, esse valor já está incluso já o pacote completo, né? Praticamente do básico ali. Que aí você tem o buffet, café da manhã, almoço, janta, tem ali acesso a tudo, as áreas do navio, né? Piscina, aquelas jacuzzis também, as festas também. Agora, se você for fazer um pacote de bebidas, que eu só recomendo para que se você consumir muita bebida, senão acaba nem compensando. Porque é um valor bem alto, normalmente, o pacote de bebidas é a partir de normalmente R$ 800 e vai até uns 1.700 normalmente. Mas aí só se você consome muita bebida. Mas como a gente consome pouca bebida, então a gente comprava a parte, tá? As bebidas do navio são em dólar, então normalmente se custar US$ 4, aí vocês têm que converter pro real, que aí vocês vão pagar meio que a diferença. Mas tudo no navio é em dólar que você compra. Desde bebidas até as lojinhas que vendem roupa, tudo é em dólar. Tem pessoa que pergunta também, quando desce nos portos, nos pontos turísticos, tem que pagar alguma coisa? Não, não precisa pagar, tá? Eles deixam você lá, você sai e volta a hora que você quer, né? Claro, dependendo, respeitando o limite de horário do navio, né? Ele chega lá normalmente umas 7 da manhã e vai embora umas 7 da noite. A gente primeiro foi para Búzios, saiu de Porto de Santos, fomos para Búzios, de Búzios fomos para Angra dos Reis e de Angra dos Reis a gente voltou para Santos. E quando a gente chegou em Búzios, a gente chegou lá no período da manhã, nos primeiros horários. A gente ficou um pouquinho em Búzios, conheceu um pouco Búzios, fez algumas compras. Depois já voltamos pro navio para ir almoçar, tá? Aí se você fechar algum passeio, e aí você pode estar fazendo um passeio normalmente, mas como tava chovendo, a gente não preferiu fazer. E quando a gente tava chuviscando, na verdade, né? Quando a gente voltou pro navio e depois a gente foi para Angra, depois no dia seguinte, né, que ele passou navegando, e em Angra já tava uma chuvinha assim meio chata, ficava parando, continuando. Então a gente acabou não fechando nenhum passeio, até que a gente pensou em fechar algum passeio, mas acabou não compensando por conta da chuva, né? Porque infelizmente a gente não deu sorte, porque na semana anterior fez um calor demais, muito sol de 30 graus. E aí na semana do nosso cruzeiro tava chovendo e meio friozinho, um pouco gelado, principalmente à noite. Mas não dá pra prevenir muito também a previsão do tempo, né? Até porque a gente comprou em junho, então a gente não sabia exatamente a temperatura que ia estar em dezembro. A meta está sempre calor, né? Mas vocês sabem como é a temperatura de São Paulo. Às vezes está na época de fazer frio e faz calor, ou tá na época de fazer calor e faz frio. Esse valor que a gente pagou foi na cabine
interna, tá? A cabine que ela é sem janela e sem a varanda. Mas a gente gostou bastante, é uma cabine bem completinha, tem um espaço bom, uma cama muito confortável. Tem até TV a cabo. Então, antes de dormir, às vezes não tava com muito sono. E aí botava até um filme lá no canal a cabo pra assistir. Isso quando não tava quando a gente tava sem sono, né? Porque a gente acaba passeando lá o dia inteiro e relaxando lá nas áreas de lazer e acaba ficando sempre cansado. Mas às vezes a gente tá sem sono e aí a gente até assistia algum filme, alguma coisa antes de dormir. E também o banheiro, água quentinha, tem um frigobar também no quarto. Então, assim, ó, uma cabine interna, compacta, mas tem tudo ali o que a gente precisa do básico, entendeu? Então a gente não fez muita questão de pegar uma cabine com varanda que tenha vista pro mar. Mas se caso você fizer questão, acho que compensa também. Vale super a pena, porque você acordar ali e já abrir a varanda com vista por mar e tal, ou uma cabine com janela que dá pra ver o mar também. E aí é super bacana, super legal. Questão da comida também, a gente comeu bastante. Comida é lá o que não falta, né? Tem o primeiro dia que eu cheguei, eu tomei um baita de café da manhã, até depois eu não consegui nem almoçar direito, comi muito pouco no almoço, de tanta comida que a gente comeu, que é um bufezão que eles fazem lá, e você come à vontade, né? Pode repetir e tal, tem vários tipos de comida, então é muito completinho isso, que é muito bom. As melhores temporadas de cruzeiro com os melhores preços normalmente são no final do ano ou no começo do ano. Dezembro normalmente tem uns bons preços, e aí quando vai para janeiro, de janeiro até março, já aumenta muito. Então, se vocês puderem em dezembro, novembro, o preço já tá mais bacana, assim. E mais pra frente também a gente pretende fazer um cruzeiro de Réveillon, né? Passar o ano novo no navio, só que aí o preço aumenta demais, né? Porque é ano novo, né? Época de Natal, ano novo, é comum aumentar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida, né? Eu falei aqui o preço para vocês terem uma noção de quanto a gente pagou, né? A gente fez essa viagem na época de dezembro, um cruzeiro de 4 noites para saindo de Santos, foi para Búzios e Angra, depois voltou para Santos, ou seja, um cruzeiro até que curto, né? Mas ali deu para aproveitar bastante. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like e inscreva-se no canal.